Nosso tema hoje é racismo e doença mental. Quanto que o racismo pode levar o sujeito a sofrimentos emocionais e psíquicos? E eu estou com um convidado aqui, supimpa, mas vocês vão conhecer depois da vinheta. Eu estou aqui com o Érico Andrade, ele é filósofo, psicanalista, professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? E trabalha com pesquisas, ele vai falar um pouco mais sobre isso, sobre identidade racial, poderia dizer assim, né? Sobre a questão do racismo, enfim, então ele é um especialista nesse assunto e agora a gente vai começar um papo cabeça aqui, uma coisa leve, não é verdade? Para Vamos lá. democratizar o saber, porque essa é a intenção do Saber em Pauta. Né, Érico? Seja Isso. bem-vindo. Eu estava dizendo para ele aqui que eu estou muito metida, estou muito orgulhosa de ter você aqui, né? Uma pessoa que é um pesquisador que fala sobre esse tema que eu acho fundamental. E, ao mesmo tempo, eu acho que é um absurdo a gente ter que falar de coisas tão elementares, né? Uhum. Tão elementares, mas é um absurdo necessário. As pessoas precisam entender o que é racismo, o que é racismo estrutural, o que causa, né? Dados do Ministério da Saúde apontam que as pessoas negras se suicidam 50% mais vezes que as pessoas brancas. Tamanha dor. E às vezes, e essas pessoas que se matam, elas não têm atendimento psicológico antes disso, né? Não têm acesso ao atendimento clínico. Então, é uma dureza, né? Eu costumo dizer que o racismo implícito, esse racismo estrutural, é pior do que aquele que está escrito no elevador, né? Elevador de serviço, ou qualquer coisa. Você concorda comigo que esse racismo implícito é pior? O que você acha disso? Então, Adriana, primeiramente é uma alegria estar contigo, estar com o público aqui presente. Eu acho que é uma enorme possibilidade de aprofundar o tema, a gente conversar. Acho que o diálogo, primeiramente, é algo essencial para que a gente possa, inclusive, tentar diminuir o máximo o racismo, né? Porque quando a gente diz que o racismo é uma estrutura, a gente está dizendo que depende dos indivíduos, mas não é apenas uma questão individual. É claro que as pessoas têm que se engajar com a luta antirracista. Um programa como esse é um exemplo de engajamento. Sim. É um engajamento pessoal seu e um engajamento pessoal meu estarmos aqui. Entretanto, a ideia de estrutura, a ideia de que algo não depende apenas dos indivíduos isoladamente. É como se a gente já tivesse programado em nossa mente posições racistas, sejam implícitas, sejam explícitas. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa na rua, negra, está num bar, a gente tem uma tendência de achar que ela vai servir a gente. Então a gente Sim. confunde ela com garçom. Isso acontece comigo aqui Na loja. no Rio, no Rio, Curitiba, em Recife, em Salvador, qualquer lugar, São Paulo, qualquer lugar que eu vá no Brasil, a probabilidade de ser confundido com o entregador é enorme, né? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa é perversa, maldosa, ela queria dizer que eu era menor, ou enfim. Primeiro que se vir não é um problema, né? A minha história, as pessoas se viam, minha família, minha avó era empregada. A questão é colocar a gente sempre nesse lugar. Colocar a gente sempre nesse lugar remete à ideia de que na escravidão a gente só estava nesse lugar. Sem dúvida nenhuma. A escravidão que continua pelos corpos, né? Pela característica física, e a gente vai à universidade, a coisa mais rara é ter professor negro. Exato. Mesmo em escolas, né? Ou vai a um restaurante, quando você olha o restaurante, tem muito mais gente negra servindo que propriamente. Então, é Sendo sobre servido. o lugar, né? O lugar. Exato. Eu vou dar um caso, um exemplo concreto, né? Eu estava na Universidade Federal de Pernambuco, da qual sou professor, mas eu estava na Faculdade de Direito Recife, que é a faculdade mais antiga do Brasil. E lá na faculdade eu deixei minha bicicleta, né? E saí com o meu colega, que era o diretor da faculdade. Fomos almoçar. Na volta, ele me deixou na frente da faculdade de carro e eu entrei novamente para pegar a bicicleta. Quando eu entrei, a vigia da faculdade veio me interpelar perguntando se a bicicleta era minha. Também negra. Também negra, querendo saber se... Ou seja, ela estava desconfiando que eu estava roubando minha própria bicicleta. Mas por que ela fez isso? Porque ela é uma pessoa que queria ser racista comigo diretamente? Não, porque não tem ninguém na Faculdade de Direito do Recife negro chegando de bicicleta. Pois é. Professor. Mas Ela então, não vai essa conseguir associar. Isso não é uma estrutura. questão simples. Por isso que eu estou falando de estrutura. A estrutura não é algo que depende dela sozinha. Sim. É algo que leva a gente para esse lugar.
Claro, e aí a gente, porque é maldosa. Não, ela também é negra, e às vezes a gente não consegue, né? Enfim, aí a gente vê o segurança que interpelou uma moça e pediu para que ela mostrasse ele também negro. Enfim, tem todo um inconsciente coletivo, né? Que entende que precisa ter mais alerta com as pessoas negras, os corpos negros, né? Isso. A carne mais barata do É mercado é por a isso que carne negra. o corpo chega primeiro do que qualquer outra coisa. E é Do que a essa minha questão. formação em psicanálise, na Sorbonne, no cão. Quem vai chegar primeiro é meu corpo. E nesse momento é que eu começo a me dar conta que eu sou negro. Garoto, deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha uma paciente, né, maravilhosa, linda, uma negra linda. Aí ela falava de umas coisas para mim, do tipo, eu me descobri negra depois de 12 anos de idade, 10 anos de idade. Eu me descobri depois que eu fui para a escola e para um. Porque eu nunca era protagonista nas relações amorosas. Ela trabalhava, ela estudava numa escola particular, ou seja, ela era a única negra naquele contexto ali, ou uma das poucas. E ela dizia, eu me descobri negra, eu não sabia quando eu nasci que eu era negra, na verdade. Né? Eu me descobri quando eu não era protagonista das cenas amorosas, eu era a levadora de recado. Então, assim, é esse lugar, é essa posição, é disso que a gente está falando, não é, Érico? Essa questão, a gente nem falou do seu livro, talvez a gente já deva adiantar um pouco, né, sobre negritude sem identidade, ou seja, o que significa isso? O que significa negritude sem identidade? Maravilha, Adriana. Primeiramente, identidade é uma construção que fez parte de um processo de discriminação entre as pessoas. É importante que as pessoas entendam que há uma diferença entre discriminar e ter preconceito. Preconceito é quando a gente não conhece bem uma coisa. Sim. A discriminação, ela pressupõe um conhecimento. Ou seja, discriminar é um termo que a gente usa até na matemática, né? Você dividir, separar, segregar. Discriminar é segregar. Por isso que eu gosto de filósofos. Por isso que eu gosto da filosofia. Porque você vai sei lá, não, você vai destroçando o conceito, eu não sei. Ótimo, destroçando conceitos. Adorei. Adorei. Destroçar, eu acho que é um. E aí, isso exatamente é uma diferença. Você pode ser preconceituoso com um pobre, você pode ser preconceituoso com qualquer coisa, com um assunto qualquer, não monogamia, não entender o tema. Isso. Mas discriminar é entender o que acontece e falar. É isso. Exatamente. A discriminação, ela requer conhecimento. Então, o que foi feito no projeto de colonização? Se criou uma justificativa para escravizar as pessoas em larga escala. Porque perceba, a escravidão é um fenômeno que atravessa a história humana. A palavra escravo é eslava, nem latina nem grega que formam nossa língua portuguesa. Mas a ideia de que você pode traficar pessoas, milhões delas, de um continente para o outro, tem que ser baseada em alguma coisa muito mais forte do que uma prisão por guerra, uma dívida. Tem que ser uma coisa que justificasse uma larga escala. Então criou-se a ideia de uma identidade racial, em que as pessoas negras eram consideradas negras e que elas eram inferiores por serem negras. Porque percebam, a Europa se relacionava com a África antes da escravidão. Essa mudança que a Europa faz de escravizar as pessoas, de fazer o tráfico de pessoas escravizadas, essa é uma mudança que tem a ver com o processo de colonização. Quando a Europa começa uma expansão naquilo que vai ser considerado a América, que é onde estamos. Sim. E aí disseram que descobriram o Brasil, né? Exato. Num absurdo, um absurdo de conceito, né? Porque invadiram o Brasil. Exato. E trouxeram outras pessoas, enfim para escravizar. Para escravizar, além de tudo que. A ideia de descoberta é interessante porque isso revela como está centrado na Europa. Porque quem descobre o quê? Porque descobrir pressupõe alguém que tire lá alguma coisa e mostre. Sim. Como se quem estivesse lá não valesse nada. Exatamente. Ou seja, é a ideia de selvagem, né? O selvagem, selva, são palavras correlacionadas que significam pessoas e seres que não têm autonomia, que não têm poder sobre si mesmas. E aí vem lá o europeu civilizar, ou seja, ele vem lá levar a civilização. Então ele descobre algo que não é civilizado e pressupõe que aquilo ali tem que ser civilizado de acordo com os padrões europeus. Então isso é colonização. Pois é, e aí vem o cristianismo, isso. Né? Aí vem, olha, vamos a língua portuguesa. Vamos catequizar a língua portuguesa e aí some com a identidade. Eu acho que isso dá uma solapada com a identidade indígena. Isso, dos povos indígeas. Dos porque povos até essa ideia de indígenas, não é?
Eu tenho um pensador chamado Eduardo Viveiro de Castro. Também tem que se habituar com a nova terminologia, Isso. porque a gente também não está habituado, né? Eu me esforço, você vê aqui. Todo mundo, né? Eu me esforço, né? Tá todo mundo nesse corre, porque não é fácil, não. Não é fácil. Então, esse pensador Eduardo Viveiro de Castro, até recentemente ele citou meu livro numa live, que ele trabalha muito perspectivismo indígena, ou seja, ele pensa como alguns povos indígenas tinham cosmologias, percepções de mundo. E ele vai citar meu livro para quê? Para pensar até o indígena sem identidade também. Por quê? Porque percebam, existiam vários povos indígenas no Brasil. Ainda existem vários povos indígenas no Brasil. E eles não necessariamente estão falando a mesma coisa. Essa ideia de que todo mundo fala igual é uma ideia identitária. Sim. Que cria uma identidade para dizer, olha, você é assim. Quando os indígenas, eles cobriram o Brasil, gente, de norte a sul. É muito diverso esse povo. Como na África, as pessoas negras eram da África subsaariana, ou seja, essa África abaixo do deserto Saara, é uma África muito diversa. Então, dizer que as pessoas na África eram negras é algo que não diz nada. Porque isso, elas eram de tal etnia, de tal lugar, de tal território. Não tem essa noção que a gente tem de uma identidade, que é uma noção que foi feita com vistas à colonização. Criar a ideia de raças entre os seres humanos tem um propósito estritamente comercial. De diminuir. Quando você fala, vamos lá, vou entender, porque eu não tive tempo de ler, né, o seu livro, mas vamos lá. Quando você fala de negritude sem identidade, você quer dizer aqui que essa negritude perdeu a pessoalidade, a individualidade, dentro de um contexto que generaliza Isso, o negro. Que é racista. Que é racista. Então é isso. Então, quando você fala negritude sem identidade, é porque se perdeu a individualidade ali do sujeito, né? Do sujeito em si. É o que eu chamo de singularidade. Eu tenho uma dificuldade para ver individualidade, porque requer essa ideia de indivíduo, como se a gente fosse separado uns dos outros, quando eu penso que a gente é uma comunidade só. Eu tendo a pensar a gente de forma comunitária, próxima e analogamente eu quero uma espécie de quilombo, né? Ou seja, a ideia de que a gente se define pela comunidade, não por sermos, entre aspas, indivíduos. Ao passo que nós temos uma singularidade. Nós temos uma história singular, que não confere uma identidade absoluta. Não sei o que é Érico. Eu tenho suposições sobre o que eu sinto, sobre o que eu fiz, mas tenho uma clareza absoluta do que eu sou, não sei. Mas há uma experiência singular. Eu tenho uma experiência que é singular, ou seja, ela se refere à minha existência e não a de outras pessoas. Ela é singular. Ora, as pessoas negras, elas perderam esse direito, porque era como ser negro é ser tudo igual. Ser negro é ser pessoas que estão servindo o tempo todo, ser negro são pessoas que são inferiores, ser negro são pessoas que não têm capacidade, hipersexualizadas, ou seja, é como se a gente não pudesse exercer a nossa singularidade de cada pessoa negra. A gente tivesse sempre determinado por um padrão que é estranho a gente. Porque não fomos nós que criamos esse padrão. Foi a Europa para a colonização. Dizer que a gente tinha uma questão corporal, como se a gente fosse só pessoas que reproduziam, que faziam sexo e que serviam para o trabalho braçal. Os carregadores de piano. Ou seja, a identidade está no fora, né? Isso, perfeito. Está na característica. Exatamente. Está no fora e não está no dentro. Isso, perfeita. Por isso que muitas pessoas negras dizem assim, eu me tornei negro. Mas como você olha para a pessoa negra retinta, né? E aí, mas como assim se torna negro? Se torna. Porque a identidade ela vem de fora, o racismo vem de fora. Agora você se tornar mulher lá. Exatamente, como Simone de Beauvoir dizia. Na verdade, Francis Fanon deveria ter citado Beauvoir, né? Francis Fanon é um grande pensador sobre a negritude e é um cara com o qual eu dialogo. E, de certa forma, a ideia de Simone de Beauvoir, de uma experiência de ser mulher, é um pouco o que o Fanon vai falar da experiência de ser negro. E é um pouco o que eu estou falando também dessa experiência da singularidade negra, que é roubada. Porque se a gente tem que ser tudo igual. Ser negro tem que gostar de futebol, tem que ser uma pessoa hipersexualizada. Gostar de samba. Né? Então, de preferência está servindo alguém. Então, isso achata a gente. É como se a gente tivesse com um horizonte de possibilidade de existir muito achatado. Né? A gente tivesse achatado ali. Ao passo que a minha ideia central é de que nós somos experiências singulares. Então, é nesse momento que eu me torno negro. Ou seja, quando eu não sou determinado apenas pelo racismo. Porque o racismo ele vai dizer que eu sou negro. Na escola eu era chocolate, eu era marrom, eu era negão. Óbvio que eu era negro. Não é sobre... Isso aqui é a sutileza. Eu era negro, mas de acordo com a identidade externa a mim. Isso. O problema não é ser negro. É claro que não é, exato. O problema é ter que engolir... Isso, esse pacote que vem com a ideia de ser negro. Porque não é só de ser negro. A negro não é uma cor. É uma condição. É uma condição de subalternização.
Ou seja, você define o negro para dizer que esses aqui são pessoas inferiores, podem ser achincalhadas, podem ser maltratadas. Por isso que eu dizia, a identidade, ela discrimina as pessoas que podem ser maltratadas daquelas que não podem. Foi assim que a escravidão funcionou. Ela colocava o corpo negro como aquele corpo que pode ser objeto da violência. Sim, pode ser. Pois é, é confortável, né? Isso. Porque, primeiro, o preto é alvo. Isso. Né? O preto é alvo porque eles estão mais na cadeia, né? Então, no sistema penitenciário, quando você faz uma pesquisa ali, 70% a 80% da população encarcerada é uma população negra, né? E as mulheres, e os homens morrem mais, as mulheres também 50% a mais, quer dizer, feminicídio, né? Também. Aí junta o preconceito, né? Não o preconceito, o racismo, que é diferente, né? O racismo e o sexismo. Então, a mulher ainda sofre muito mais com isso, né, Érico? Exato. Termina que a questão de gênero ela não pode ser desconsiderada das questões raciais. Embora Lélia Gonzalez e algumas pensadoras mulheres dizem que a raça chega primeiro até do que o gênero, eu tendo a pensar que essas coisas elas estão imbricadas. E são experiências de sofrimento diferentes. Eu gosto dessa ideia de experiências de sofrimento diferentes, para a gente não estabelecer uma espécie de hierarquia, e o pessoal brinca com a Olimpíada para ver quem sofre mais. A gente tem que cuidar disso para entender que as experiências de sofrimento elas são singulares. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem. Pois é. Agora, o racismo atravessa a experiência das pessoas negras, seja qual for ela. Ela pode ser negacionista, dizer que não existe racismo com ela. Mas ela vai ter que negar que certos fenômenos são racistas. Exatamente. Dessa loucura. Exato. O negacionismo ele se espalha em vários níveis. Um deles é com relação ao racismo. Não, o Brasil não tem racismo. Uma pessoa pode ser racista, mas o país não é racista. Como o país não é racista? O Brasil foi construído a partir do trabalho escravo. Então o Brasil ele é feito a partir da escravidão. Não podemos esquecer que foi o último país a abolir o tráfico de pessoas escravizadas e a própria escravidão. Exatamente. Quer dizer, e aí essas pessoas sem lastro, né, não tem um lastro de gerações, quer dizer, não tinha terra, não tinha nada, né? Enfim, aí foram ocupar os morros. Exato, os morros, os mocambos, né, os lugares mais... Os únicos lugares que elas poderiam, né? Exatamente. E aí é justo que se tenha a cota. Aí voltamos à questão da cota, né? Porque tem muita gente que, mesmo negra, mesmo preta, eu não sei como é que é ideal falar, Acho né? que depende do contexto, né? Questiona a cota, né? E a cota é uma reparação histórica. Exato. Mas essas pessoas se sentem vitimizadas ou acham que estão ali num projeto vitimista, né? Porque eu não preciso disso, porque eu posso estudar, porque, enfim, mas não há meritocracia nesse contexto, né? Pois é. Por quê? Que meritocracia? Porque não partimos do mesmo lugar. Perfeita. Gente, isso é meio óbvio. Veja, vamos pensar nos esportes, nas Olimpíadas. Várias modalidades de esporte, elas têm uma diferença de peso. Você compete de acordo com determinada faixa. Porque a gente não pode pressupor que as pessoas são iguais. Elas não são iguais em vários níveis. E a desigualdade racial no Brasil, ela organiza a desigualdade social e financeira. Sim. Então as pessoas negras, elas são as mais pobres. Então elas vão ser, consequentemente, vão ter maior dificuldade de acesso à universidade. A universidade, gente, sempre teve cota para branco. Sim. Assim, as universidades do Brasil, pensem, as primeiras universidades do Brasil, inclusive, né, como estava dizendo, a Faculdade de Direito do Recife, quando era criada em 1827, e depois veio o Largo São Francisco, São Paulo, essas faculdades, elas só aceitavam pessoas brancas. Elas são criadas aí no Brasil, Império. Certo? Então, quando vem a República, a República ela vem com normas higienistas na Constituição. Essa coisa, o Brasil não tem lei racista. Tem sim, o Brasil tem a lei contra a vadiagem, contra a capoeira. Então, quem faz isso é a cultura. Então, se você criminaliza isso, você não pode dizer que o Brasil não teve leis racistas e leis de segregação. Isso é uma lei de segregação explícita. Agora a gente tem as implícitas ainda. Claro, porque você vê que no Brasil, por exemplo, falando no encarceramento, muitas pessoas estão encarceradas, negras, elas estão encarceradas por motivos torpes. Elas poderiam não estar lá, mas elas não têm advogado. Então, a questão é que por que tem menos pessoa branca? Não é só porque as pessoas negras estão marginalizadas, é porque as pessoas brancas têm mais recursos, inclusive para não ficarem presas. Vou te contar um babado. Eu sempre dou um caso clínico, uma história, porque são 32 anos de prática clínica, então tenho muitas, né? E nessa época eu trabalhava numa ONG que recebia egressos do sistema penitenciário. E eu recebi um moço que ele ficou 30 anos no sistema,
porque ele matou um homem. Mas qual foi a condição que ele matou o homem? Ele estava vendendo, ele vendia angu na Central do Brasil, o cara veio assaltá-lo e atacá-lo, ele pegou a faca e matou o homem. Só que ele foi esquecido pelo sistema. Ele não tinha advogado, ele não tinha família que pudesse olhar, ele não tinha... Enfim, porque qualquer homem branco na situação dele teria um bom advogado, legítima defesa, né? Ele ficou esquecido. E ele era faxina, e ele faxina no presídio, gente, é aquela pessoa que trabalha em alguma função, não é só na faxina, não. Pode ser cozinheiro, pode ser no administrativo. E ele era faxina no presídio, cozinhava. Né? Ele era cozinheiro antes, enfim, cozinhava, por bom comportamento. Ele ficou 30 anos, perdido, esquecido lá. E ele não sabia andar para frente, tu acredita? Porque, direito, ele não tinha dimensão, porque ele trabalhava num presídio vertical e ficou 30 anos subindo e descendo daquela história. Então, ele não conseguia andar para frente, que eu digo assim, num horizonte bem amplo, ele não conseguia caminhar, porque ele ficava tonto, porque ele... Olha isso. Ele foi esquecido. E quando saiu, ele ia para onde? Ele não tinha família, ele não construiu nada. Imagina que dureza. Ele foi esquecido porque ele era preto. Se ele fosse branco, né? Ele não teria sido esquecido da família. Então tem essa vala, né? Tem uma falta de identidade, de pessoalidade. Existe uma população preta que é encarcerada e não é vista, não é olhada. É como você disse muito bem, pessoalidade, é como se não fossem pessoas. É isso aí. Né? Porque o que é errado, inclusive o tratamento equivocado com animais, etc., que já é um erro, né? Mas a gente faz o quê? Em geral, o Ocidente especialmente, né? Trata a natureza, os animais tudo mais como se fossem inimigos e coisas que devem ser dominadas, não é? Então, isso está presente também na própria noção da escravidão, como se as pessoas negras elas fizessem parte da natureza, elas deveriam ser dominadas, não é? Então a ideia do Senhor, não é? Dominus, dominar, né? Que é a palavra em latim que significa justamente se assenhorar, não é? Então o dia do Senhor, o domingo, né? O dia daquele que é o Senhor. Ora, essa ideia de fazer as pessoas estarem servindo a você, a ideia de servidão. Então essa ideia de servidão ela é constitutiva do projeto Brasil. O Brasil só foi o país que é, só é o país que é por causa da escravidão. Ou seja, de alguma forma, as pessoas que estavam aqui foram massacradas e escravizadas, trouxemos pessoas de fora daqui para serem escravizadas aqui, e aí isso vai formando o Brasil junto com as poucas pessoas brancas que aqui estavam. Até pouco tempo, estou dizendo agora, essa geração. Tinha um familiar meu, eu tenho até vergonha de contar isso, tá? Mas eu vou precisar, porque eu sou de assumir meus BOs. O que eu posso fazer? E tinha um familiar meu que ele dizia, vou pegar fulano, ele já tinha uma escravizada, que ele falava, dorme aqui, então ela trabalha, obviamente muito preta, retinta. E depois, eu sou muito bom, vou pegar fulana de tal para criar. Preta, mas só que essa fulana de tal faxinava e tomava conta dos filhos dele, que tinha a mesma idade que ela. E aí, quando ela tinha 17 anos, ela engravidou. Nem sei se foi dele, pode ter sido. Ou do filho dele, que era... Né? Porque servia sexualmente. O que ele fez? O que eles fizeram, a família, né? Expulsaram essa menina de casa, com 17 anos. Então, assim, essa utilização dos corpos pretos de uma maneira chocante, para mim, me emocionante de uma forma assim, eu acho um assinte, eu acho um absurdo, e é comum, normal até hoje. Pegou fulano para criar. Isso. Lá na Bahia. Aqui, né? Às vezes te pegam de um lugar mais longe. Isso. Né? Isso, do interior. Do interior. Isso. E trazem para servir sexualmente. Isso. Né? E ainda acontece. E muita gente ficou revoltada com a criação. Minha mãe preta, não tem Pois é, isso, né? é da família, né? Da família que da família, mas cadê a herança? Cadê a herança? Cadê a herança? Família sem herança não é família, né? Pois é. Há quem diga que a família foi criada para poder garantir a herança, né? Então, né, como Engels dizia, né, o companheiro de Marx lá nas discussões, dizia, a família é uma criação da burguesia para garantir a herança. Então, de algum modo, vamos lá para a herança, né? A família tem que ter herança. Isso, então, exato. E isso devia valer, eu acho, Érico, lá no tribunal. Sabe assim, se a pessoa vai pleitear, mas ele dizia que a prova, ele dizia que era da família. Exato. Tem que ter, tem que entrar na partilha. Exato. Você concorda comigo? Plenamente. Então, assim, aí a gente está falando disso e do quanto isso impacta emocionalmente o sujeito, né? E essas pessoas, eu percebo, que têm a obrigação, ou sentem que têm, de ser fortes, de não fraquejar. Isso.
não posso, né? Não posso ser fraco. E isso vai criando uma pressão interna imensa, né? E o que a gente chama em terapia do esquema, de esquemas de vulnerabilidade, de fracasso, de defectividade, elas vão armando essas crenças, né? Eu trabalho com terapia do esquema e psicologia positiva e neurociência, como você sabe, né? Mas eu esqueci de falar, porque às vezes esse programa ele não está atrelado. Eu esqueci de falar que eu sou psicóloga há 32 anos, eu trabalho com neurociência, terapia do esquema, psicologia positiva, autora de alguns livros. Enfim, depois vocês vão aqui no YouTube, que tem um monte de vídeo meu falando sobre isso. Eu não quero chover no molhado, porque o meu especial aqui é o Érico. Enfim, mas aí a gente está falando dessas relações raciais, inclusive o Conselho Federal de Psicologia tem uma cartilha para falar sobre relações raciais. Olha que coisa doida, a gente precisa fazer uma cartilha para poder orientar psicólogos, para trabalharem com essas questões que eles não têm acesso. Sabe? Então, a defectividade, que a gente chama de esquema de defectividade, ou seja, o sujeito se sentir desimportante, para o preto é desde sempre. Exato. E aí, quando você olha alguém metidão, que eu adoro, quanto mais metido, melhor. Eu gosto de preto metido. Você fala que é arrogante. Cara, mas tem que ser para hipercompensar essa defectividade de base. Não é verdade? Eu lembro que lá em Pernambuco a gente usa a expressão nega mostrado, né? Tem que ser amostrado. Isso era uma forma muito comum de se referir a mim, né? Porque eu era do líder do Grêmio da escola, era campeão de xadrez na escola também. Então, assim, isso era uma coisa muito difícil, porque é muito difícil quando a pessoa negra quebra esse lugar que lhe é imposto e passa a figurar de igual para igual com as pessoas brancas, né? Isso causa um mal-estar muito grande nos ambientes, né? Então você tenta de alguma forma de prejudicar aquela pessoa negra, né? Aquele ditado racista, enfim, um ditado racista, eu já ia falar uma palavra agora, tanta raiva que eu tenho, mas eu vou ser obrigado a anunciar esse ditado. Pode. É um ditado racista escrotíssimo que diz o seguinte, né? Negro, quando não caga na entrada, caga na saída. Isso é uma pressão tão grande sobre as pessoas negras, como se elas fossem necessariamente falhar. A questão é quando. Isso torna uma vida muito difícil das pessoas. Porque como se elas já não é fácil no capitalismo você não falhar. É impossível para as pessoas negras isso acontecer, porque elas são colocadas no lugar de que a falha para elas é um destino certo. É um destino certo. Então isso é uma forma de destruir essas experiências singulares, de destruir a possibilidade do perdão, que a gente estava conversando um pouco no backstage, né, nos bastidores. E como isso vai de alguma forma cristalizando as pessoas negras situações muito difíceis de serem lidadas, né, de lidar com certas situações, porque elas estão colocadas sempre na condição de que elas são pessoas fadadas ao fracasso. Ou seja, então precisam se esforçar. Eu estava lendo aqui dados do Ministério da Saúde, né? As pessoas negras, elas precisam se esforçar, sentem que precisam, é uma impressão delas, o relato, né? 3 vezes mais numa empresa. Quer dizer, e aí tem burnout, né? E começam as questões da ansiedade, porque imagina você ter que ser perfeito, ou ter que provar o tempo inteiro que você é melhor que o outro. E esse é um ponto muito importante que tu colocas, porque não é apenas ser perfeito, é parecer perfeito também. Então, assim, é uma jornada exaustiva e extenuante. Então, isso resulta em adoecimento. É uma coisa muito comum nas universidades, né? Por exemplo, sou professor na universidade, sou psicanalista, né? Eu atendo pessoas, algumas vezes, da própria universidade, e a gente percebe, negras, né? A gente percebe como essas pessoas, elas estão especialmente adoecidas, porque a cobrança para elas é muito forte. Por quê? Porque muitas vezes, para uma pessoa negra na universidade, é uma via de acesso econômico. Não é de ascensão econômica. Não é apenas assim, vou ser legal, vou estudar filosofia, porque eu sou uma pessoa descolada e tal. Não, é sobrevivência financeira. É garantir um certo conhecimento para ter o básico no mercado de trabalho. Então, a universidade significa muita coisa para essas pessoas. Não um conhecimento que a gente aprende para ser uma pessoa mais sábias ou, enfim, pessoas que conversam melhor, etc. É um conhecimento necessário para que ela não repita os padrões de existência da própria família, que são padrões que vão remontar, em última análise, à escravidão. Sim. A subjugação. E a subjugação. Então é muito difícil para as pessoas negras. Assim, é como se a cobrança fosse uma cobrança de séculos. Exatamente. A subjugação ao autossacrifício. Isso. Né? E aí a gente vem com todo um contexto de identidade mesmo, né? O que é comum
é que, bom, aí a gente vem desses povos escravizados que aí, né, estiveram lá a libertação com todas as Abolição. aspas, abolição com todas as aspas possíveis e tal, e aí foram para o nada, porque aí vieram sem herança, né? Exato. Vieram sem base histórica. Então, as mulheres dessas famílias precisaram trabalhar e seus filhos, privados emocionalmente também, Exato. né? Por conta da falta, porque elas iam cuidar dos filhos dos outros. Exatamente. Então, tem um histórico de ausência Muito grande. parental Muito também grande. muito grande. Muito né? comum também, né? Eu escrevi um texto com Thaís Klein, professora da Universidade Federal Fluminense, sobre a babá. Né? E o nosso ponto fundamental no texto era justamente mostrar que como essa ausência dessas pessoas pesava para as pessoas negras. Né? Na clínica com pessoas negras, a gente nota que a ausência ela é muito comum. Por quê? Porque precisavam trabalhar. Muitas mães, elas trabalhavam, por exemplo, a semana inteira na casa de alguém. Né? E aí o que acontece? Essa pessoa, ela tinha que deixar o filho ou a filha com alguém. Aí não, você diz, mas outras pessoas cuidavam, mas esse cuidado parental imediato, esse cuidado de perceber as pessoas que está acontecendo ou não, ele se perde. O caso mais dramático aconteceu justamente em Recife, né? Quando o menino Miguel caiu daquelas torres horrorosas na cidade, no centro, e foi um caso, eu até me arrepio, né? Eu conheci. Eu também. É muito difícil, né? Porque imagina. Lembra aí pro povo o caso do Miguel. O caso do menino Miguel foi o seguinte, né? Lá em Recife tem 2 torres, vários prédios altos, mas tem 2 torres que são caracterizadas por serem muito altas. E elas estão de frente para o mar, que é uma coisa muito comum da burguesia, né? Ela quer sempre estar de frente para o mar e de costa para a favela. Então você vai ver que é o litoral do Recife. Como o Recife tem muito rio, então os grandes prédios, as grandes construções, elas são de frente para o rio e de costa para o resto da cidade, né? O de frente para o mar, de costa para o resto. Esse prédio se insere nesse projeto urbanístico burguês de destruição da cidade. Ora, então lá tinha uma pessoa que trabalhava na casa, chamada Mirtz, e tinha a loura, que aí é uma caricatura do Brasil, porque o nome dela era Sara Corte Real. Sara Corte Real, mulher branca. A exemplificação, isso aí não né, tem coisa mais dramaticamente assim, verdadeira. E aí o que acontece? Mirtz vai andar com o cachorro de Sara embaixo do prédio e deixa o filho. E deixa o filho com Sara. Sara reclama que o filho tá fazendo isso, fazendo aquilo, vai até o lavador com um rapaz, um menino de 5 anos de idade, com o Miguel, né? Um menino de 5 anos de idade, na cabeça dela é rapaz, quando ela leva um menino pra lá, ela tá levando como se ele fosse um rapaz. Por isso que eu cometi esse ato falho. Porque essa falta de pessoalidade. Exatamente, de pessoalidade, perfeitamente. Então, é justamente, ou seja, trata como se fosse um adulto, não uma criança. Então, esse ato falho que eu falei termina sendo revelador de como ela estava pensando. E quando ela coloca ele dentro do elevador, ele não sabe mexer no elevador, desce no andar lá por uma fatalidade extraordinariamente péssima, né? Tem uma porta aberta, ele entra, quando ele vai lá, põe o corpo dele, termina caindo e ele morre, né? E essa mãe estava com um cachorro da Sara, enquanto Sara deixava o filho dela morrer, né? Então, isso é dramático. É dramático, é muito triste. É a exemplificação dessa falta de identidade, dessa falta de pessoalidade, né? Dessa falta de cuidado, né? Ou seja, como se aquilo ali, a pessoa negra, ela é entendida como algo que é descartável. Os corpos negros são descartáveis, como eram no tráfico de pessoas escravizadas. Muitas delas ficaram pelo caminho. Milhões de pessoas morreram no trajeto da Europa e da África para o Brasil. Muitas pessoas morreram. Então, já se calculava aquilo que era a mercadoria, entre aspas, que não daria certo. A gente já tem um cálculo para isso. Ou seja, você tem que ter uma margem de cálculo sabendo que tantas pessoas morreriam, mas que tantas chegariam. Então, é uma construção de uma identidade negra, como se aquela pessoa negra fosse uma pessoa que pudesse ser prescindível. A gente vai falar do tornozelo, a gente vai falar dos dentes, a gente vai falar... Isso, porque perfeito. Assim, eu acho tão dolorido relembrar, né? Mas é necessário lembrar disso, né? É necessário. Arroba e tal, sabe? Ser tratado dessa forma, né? Com essa objetificação. Exatamente, é por isso que a gente tem que ter um trabalho de memória, né? Porque as pessoas ficam achando estranho, sou contra a cota, porque o que é que eu tenho a ver agora com meus antepassados? Só porque eu sou branco e aquele cara negro vai ter mais vantagem? Esse raciocínio das pessoas é um raciocínio muito imediatista. Que é compreensível, que as pessoas querem o seu espaço na universidade, etc., mas é um raciocínio que desconsidera que a universidade ela foi feita para as pessoas brancas, que sempre tiveram cotas, e eu digo mais, as pessoas negras entraram na universidade primeiramente como cadáveres, faz aula de anatomia,
na Faculdade de Medicina da Bahia, para as aulas de Criminologia na Faculdade de Direito do Recife, na Faculdade de Direito de São Paulo. Cara, tem um filme chamado M8, já viu? Eu acho que sim. É chocante, é sobre isso. Exatamente. Sobre os corpos negros dentro da universidade. Érico, se você não viu, assista, porque é de chorar. Pois é. É um filme nacional, né, que fala sobre isso. Exatamente, sobre essa questão de entrar na universidade pelo cadáver. Pelo né, cadáver, né? corpo. É o que eu dou esse exemplo no meu livro, justamente para mostrar que... Então, não tem como ter um lugar de simetria, não é? E, assim, esse é um ponto fundamental. Claro que a gente também, quando pensa cotas, pensa no cruzamento com a escola pública. Então, obviamente, se a pessoa é negra de classe média alta, ela não vai entrar no sistema de cotas. Não é sobre essas pessoas, né? Mas é sobre as pessoas que estão lá precarizadas e estão, em geral, na escola pública. Então, e o pior, não é só a cota. A cota é a ponta do iceberg. A gente tem que ter uma política estudantil de manutenção das pessoas negras na universidade. Que é muito difícil manter na universidade. Desde pagar a fotocópia, né? Ou ter um celular, algo que possa baixar melhor os textos. Então, ter alimentação básica. Não, e o que é lugar de fala? Porque, cara, temos uma outra questão aí sobre lugar de fala. Perfeito. Né? Olha minha boca, né? Eu tenho, obviamente, ancestrais negros, provavelmente tenho. Meu pai não era, minha mãe não era, mas eu nunca passei por preconceitos por conta da minha boca. Sim. Que é, né? Eu tenho traços negroides, não tenho? Tenho alguns. Mas eu nunca sofri preconceito por isso. E aí a gente lembra da Djamila porque as pessoas se equivocam muito sobre lugar de fala. Não é porque eu não sofri esse preconceito por ser negra ou não ser branca, não por questões raciais, que eu não posso falar sobre isso. Deve falar sobre isso. Eu devo falar, mas do meu lugar. Exatamente. De nunca ter sofrido preconceito. Então, eu acho que lugar de fala é isso, porque senão as pessoas ficam nesse contexto. Não posso falar sobre preconceito porque eu não sofri racismo. Ou, sabe? Então, eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho importantíssimo que a gente aborde o tema. Isso. Sabe? Esse é o ponto. Não é? O que você acha? Eu tendo a pensar o lugar de fala, como eu coloco no meu texto, como lugar de território. Porque percebam, a experiência que eu narrei dos racismos que eu sofri. Uma pessoa próxima de mim, ela vai ter empatia. Vai estar ao meu lado, pode ser minha aliada. Mas ela não vai ter a mesma experiência que eu tive. Então, a noção de experiência é a noção, eu vou usar uma palavra filosófica, mas eu explico, estética, ou seja, é uma noção sensível. É do âmbito da sensibilidade, ou seja, é algo que a gente sente, que a gente não pode expressar em termos quantitativos. Não é uma dor no sentido físico. Uma dor de apendicite, por exemplo. Você pode ir para o médico, dizer a escala de dor que você está sofrendo para a medicação incidir sobre ela. É uma dor da ordem psíquica, ou seja, é algo que é da experiência singular. Por isso ela não pode ser transferida para as pessoas brancas. As pessoas brancas podem se compadecer, podem estar juntos, podem apoiar, podem fazer tudo isso. Elas só não podem sentir o que as pessoas negras sentem. É sobre sentimentos. Falar de raça e de racismo é algo que todo mundo deve falar, porque a pessoa branca ela é racializada também. Ela é branca, ela é da raça branca. Então é importante que as pessoas entendam que raça e racismo é um tema para todas as pessoas do Brasil. Sim, é um tema incontornável para o brasileiro e para a brasileira. No sentido de que a raça nos constituiu como país, a partir de uma divisão racial. Então, falar do racismo é algo que todo mundo deve estar falando. Sim. Pois é, então é essa coisa, né? A gente tem lugar de fala a partir dessa perspectiva, Isso. né? Eu nem sei, eu sou meio encardida, eu não sei como é que eu não... Mas o fato não foi pelo meu corpo que eu sofri, não pelo menos questões raciais, por ser mulher, sim, certamente, sempre, né? Uma outra história. Aí sim eu vou falar desse lugar. E falando sobre empatia, eu ouvindo a Djamila, que eu acho muito interessante. Sim, claro. Djamila Ribeiro, maravilhosa. Ela se comunica perfeitamente. Muito boa, filósofa, uma das mulheres mais importantes do mundo, da atualidade, uma filósofa bem legal. E ela estava falando sobre essa questão do poder se reconhecer, da empatia, né? Porque você pode desenvolver uma empatia cognitiva. É importante que a gente desenvolva. E a empatia não é dada. Sim, claro. Não é um sentimento que, deixa eu... Não, a gente pode tentar se colocar no lugar do outro, a partir da perspectiva do outro, mas sem ser o outro. Porque eu nunca vou saber como por exemplo, ter esse racismo, essa coisa que vai... Eu estava com um amigo retinto,
E a gente entrou num restaurante em Ipanema, num restaurante natural e tal, e ele de dread, bem, né? E a gente entra naquele restaurante, estávamos eu e o filho dele, a gente conversando, e alguém diz assim, ah lá, que bonita a patroa pagando jantar. Nesse nível, né? E é óbvio que a gente reagiu e joga, porque eu sou bastante escandalosa. Eu sou muito escandalosa. Você já reparou que eu sou escandalosa. Então a gente teve ali um ataque, um chilique, porque assim, não dá para deixar passar mais. Isso. Não dá. Então eu não senti a dor dele, porque imagina viver isso o tempo inteiro. Mas eu sou empática quando eu falo, putz, eu imagino para você como deve ser difícil passar por isso a vida inteira, cara. Ou seja, os lugares meio que repelem os corpos negros. Perfeito. Quando eles se entendem, né? Assim, você usou uma expressão muito interessante, Adriana, que você fala, eu imagino como deve ser. Ou seja, você não está dizendo que eu sei como é. Que eu sinto como é. Mas eu imagino que não é algo bom você, como mulher, ter a experiência de sofrer certas condições que te conectam a certa vulnerabilização das pessoas negras, talvez. Mas elas são experiências do ser mulher. Claro. Então, eu acho que é importante que a gente possa entender que nós podemos compartilhar experiências sem que nós tenhamos a mesma experiência. Sim. A gente tem uma tendência a dizer, não, eu sou tão amigo da pessoa que eu sinto que ela sente. Não, você sente, ela sente. E se vocês forem de gênero e raça diferente, vocês não vão sentir a mesma coisa. Mas vocês podem compartilhar a experiência. Então, acho que essa ideia de compartilhar a experiência é uma ideia que deve ser muito prezada por nós todos que queremos uma aliança entre corpos diferentes, para que a gente entenda o nosso corpo como um território singular, mas que não é incapaz de dialogar com outros corpos, com outros gêneros, com outras raças. Para que a gente possa fazer uma aliança, é necessário que a gente se reconheça também nas nossas diferenças, que não implicam hierarquia, mas implicam experiências diferentes. E aí vou tocar vou tangenciar uma questão polêmica, né? Palmitagem. Você já conhece esse termo, sim, né? Ah, porque a pessoa ganha dinheiro, não sei o quê, pararó, acende de algum modo e aí não vai escolher um corpo preto. Vai escolher um corpo branco. O que você acha sobre esse assunto? Esse é um assunto muito importante, eu acho extraordinariamente importante. Eu acho que esse assunto, ele nos faz refletir. Só o fato de ele trazer essa questão, isso é importante para a gente estar aqui conversando sobre ela. É óbvio que a gente não pode regular os afetos das pessoas e determinar, olha, você é preto, você pode se relacionar com preta, porque senão você vai ser cancelado ad infinito, né? Ou seja, para sempre. É óbvio que não é por aí, esse tipo de chancela, de perseguição, etc., ideológica. Agora, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. É uma reflexão que a gente tem que fazer por vários aspectos. Mas um aspecto que muitas pessoas não consideram nessa questão. A ascensão social da pessoa negra torna ela mais parceira e mais próxima de pessoas o quê? Brancas. E é enguetar do mesmo jeito. Porque quando você coloca isso como uma... Você vai enguetar de novo. Eu entendo isso como assim, você vê assim, como se as pessoas negras não fossem consideradas modelo de beleza, modelo de parceria, de relacionamento. Então, isso ainda está socialmente construído. Você perceba, a televisão tem mudado recentemente. Mas todas as pessoas negras na televisão, elas eram empregadas. Sim. Então, assim, é muito difícil. Não eram protagonistas. Não era. Então, se você achar beleza em quem está na condição de subalternidade, numa sociedade que é capitalista, que valoriza a beleza padrão... Ou é uma beleza instrumental, né? A empregada isso. Que vira amante... Mas aí tem um ditado popular racista e misógino, que a Lélia Gonzalez toca em alguns dos seus textos, que eu acho que é importante repeti-lo aqui, mas com uma forma crítica, evidentemente. Que diz assim, ó, negra para... mulata para fornicar, negra para trabalhar e branca para casar. Ora, isso é a misoginia e o racismo na forma mais brutal. Não, já vem com o nome mulata também, né? E a gente ainda hoje se usa a expressão racista, vai sair com tuas negras, tá com tuas negras. Ou seja, como isso construiu a imagem da mulher negra como aquela mulher que só tem uma função sexual. Ora, isso, claro que está presente nas formas das relações afetivas. Elas não estão dissociadas desse contexto cultural e histórico. Em outras palavras, a gente pode respeitar a experiência singular das pessoas com que elas se relacionam. A gente não pode fazer uma espécie de sommelier, uma espécie de censor das relações alheias. Mas a gente também não pode considerar, por outro lado, que isso é um ponto importante em reflexão. Tanto pelo fato de terem poucas pessoas negras de classe social média alta ou rica, como também o fato de que há uma tendência
de preterimento das mulheres negras e também dos homens, né? Na verdade, não são só as mulheres, né? Os próprios homens também têm uma tendência de serem preteridos do ponto de vista das relações. Então, é óbvio que esses elementos estão presentes. Em outras palavras, a gente não precisa ser tão irracível, radical em certos aspectos, mas a gente pode reconhecer, sim, que há essas questões. Eu entendo esse radicalismo, que eu pego de Demerval Saviani, teoria da curvatura da vara, né? A vara está torta para um lado, você precisa entortar para o outro para ela poder vir para o meio. Exato. Então, assim, mas também inquieta. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, como você falou, aí o negro, ele ascende, ele começa a conviver com outras pessoas e ainda bem que ele pode ter liberdade, porque, né, de se apaixonar e de amar quem ele quiser. Mas é como se a pessoa negra... Negro, negra. Sim, claro. O negro, a negra é como se... O Fanon escreveu sobre isso, né? É como se, primeiro, nossos corpos são muito fetichizados, né? Primeiramente. E é como se a gente quisesse, de alguma forma, reforçar esse fetiche. Inconscientemente, muitas vezes. É porque a pressão inconsciente, nós sabemos disso, né, seu Érico? A pressão inconsciente, eu costumo dizer que o sujeito é agido, muito mais do que ele age. Perfeito. Então, ele é impelido a fazer. Exato. Então, não é simples. Eu acho que é caso a caso, claro, do ponto de vista singular, eu aposto nisso, na singularidade, mas eu não posso deixar de reconhecer que existe um esquema social, uma condição social que impõe que as relações das pessoas negras com a social deve ser com pessoas brancas. Há certa imposição social disso. Agora, claro que isso não vai determinar as relações de cada pessoa na sua singularidade, né? Seria uma atrocidade esse tipo de postura. Agora, em outras palavras, essa discussão é importante e ela não exime a possibilidade de pessoas se apaixonarem por quem quiserem. Mas ela traz pra gente uma reflexão sobre as próprias razões pelas quais certos encontros acontecem e certos encontros permanecem. E essa razão está nesse convívio, né? Isso. Você acha, né? No convívio e também, em certa medida, na ideia de que a pessoa negra com a pessoa branca, ela está ascendendo socialmente. Não é? Ou seja, esse caso que você contou é interessante, né? Porque é como se até um homem negro, tanto como mulher branca, em certo contexto, é como se mesmo nesse contexto não pudesse ser um casal. Porque também há esse outro lado, né? Tipo assim, a pessoa branca, ela também ela é condenada, eu diria condenada é ótimo, né? Eu achei até interessante falar isso. Vamos manter. Ela é condenada a estar com uma pessoa branca. Não é? E isso também é uma condenação. Entendeu? Ou seja, é dos dois lados. Isso é importante. O racismo ele é dos dois lados. A gente não pode deixar de pensar o racismo como uma dimensão relacional da experiência humana. Então, assim, é como muitas pessoas brancas elas são condenadas a estar com pessoas brancas. É como se elas quebrassem a expectativa social diante disso e elas vão sofrer um pouco com isso. Algumas vezes sofrem. Tem vários casos disso, né? Então, não é simples mesmo. Isso prova da necessidade de a gente romper com o racismo. Não é? Menina, a humanidade é muito esquisita, faz até guerra, né? Gente, exato. Vamos combinar que a humanidade é esquisita. Não é? O ser humano é um bicho esquisito. É o homem, sobretudo, né? O gênero homem branco, especialmente esquisito, né? Pois é muito estranho, porque essa divisão, essa luta pelo território, essa coisa, não é uma coisa, ou em nome de Deus, né? Porque a maioria das guerras... Isso. Né? Se faz em nome de Deus. Não é esquisito, não é um contrassenso? O homem não é contraditório, Érico? Você tudo concorda? Concordo, mas eu acho que existe sempre pessoas que estão do lado da resistência, da luta, e não dá para dizer o ser humano em linhas gerais, assim, uma espécie de essência humana. Eu acho que há humanos... Você acha que não há uma essência humana? Não, acho que não há essência. Não há essência. Eu acho que a gente pode pensar o humano de acordo com perspectivas sobre a humanidade. Há uma perspectiva sobre a humanidade que é uma perspectiva colonizadora europeia e há outras perspectivas sobre a humanidade que não são da ordem da colonização. Então acho que é possível pensar o ser humano de forma menos tensionada, de uma perspectiva como se o ser humano fosse um egoísta. Mais identitária, mais o sujeito pelo que ele é, isso você está falando? Como a experiência de uma comunidade. Mas de comunidades que não são exatamente, não comunidades que são todas iguais, comunidades que são diferentes. Então, a experiência de aceitar a diferença, acho que é o grande desafio humano. Mas você não acha que aceitar sem hierarquizar a diferença? Que esse eurocentrismo, né, que a gente vive aqui, isso. Principalmente aqui no Brasil, mas no Brasil, a gente está falando disso, né? Você não acha que engole um pouco? Porque as comunidades elas se formam em referência a esse eurocentrismo?
Eu acho que você pegou a questão mais importante, talvez, do debate, é um pouco que eu tento responder no meu livro, né? É entender que a gente tem uma experiência comunitária que não pode se reduzir a reagir ao racismo. Isso. E olha a minha formulação, não se reduzir a reagir ao racismo. Não que a gente não vai reagir, tem que reagir, é óbvio. Mas a minha vida não vai ser pautada em reação ao racismo. Ela tem que ter uma experiência própria, uma singularidade, uma autenticidade que ela não está condicionada à minha reação ao racismo, que ela é incontornável, ela é precisa, ela é necessária, mas eu não me reduzo às condições de racialidade que me foram impostas. Em outras palavras, eu tenho desejos, tenho amor, afetos, a existência me intriga como pessoa filósofa que sou. Então essas questões, elas me atravessam também. Eu não sou só aquela pessoa que está reagindo ao racismo que eu sofro por ser confundido com isso, com aquilo, por certas reações maiores a mim do que outras pessoas. Eu sou também a experiência singular do amor, das relações, que não são apenas reações ao racismo que eu sofro. Pois é. E essa é a tua identidade. Isso é só pra gente... Cara, eu adoraria ficar 3 dias conversando com você, só que Bruno não deixa, Bruno. Depois ele vai ter que editar tudo isso, ele não deixa, ele tem um horário aqui. Eu adoraria... Sabe uma conversa boa que eu ficaria que... Eu sou espinosista, eu não falei isso para você. Eu sou espinosista, total. Então, eu acredito nessa arte do bom encontro. Eu acho que o bom encontro é isso aí, a gente sai melhor do que entrou, sabe? Acho que essa conversa contigo me fez melhor. Tá? Tô saindo melhor do que eu cheguei aqui hoje. Isso para mim é importante, porque eu quero sair dessa vida melhor do que eu entrei também. Então, maravilha, Adriana. Vai que tem outra, eu não sei. Eu sou ateísta, na verdade, panteísta. Eu gosto do Deus de Spinoza. Bom, depois a gente fala de Spinoza. Mas vamos lá. Quem é você, falando de identidade? Quem é você? Pergunta filosófica. Uma pessoa amorosa, esperançosa e indignada. Indignadora, indignação, a raiva para mim é a emoção melhor, porque ela empurra para frente. Enquanto a tristeza joga para trás, a raiva não é, Érico? Mas é sempre importante organizar a raiva para viver a felicidade. Sim, onde é que você vai botar? Né? Uma pessoa indignada vai fazer o quê? Vai bater no outro? Não, vai estudar. Vai estar aqui no podcast falando essas questões. Falando sobre isso. Eu sou muito raivosa também, só que eu uso bem. Eu vou bater nos outros? Não. Vou gritar com alguém? Não. Vou estudar, vou escrever livro, vou pensar sobre isso. Né? Usar nossas ferramentas. É isso aí. Eu adorei te conhecer. Eu sou muito cara de pau, estava contando, né? Que eu falei, Érico, eu vi um vídeo dele. Falei, Érico, vem aqui no meu podcast. Aquele era de Pernambuco. Por coincidência, pôde estar hoje aqui. E eu te agradeço muitíssimo. O teu livro, mostra seu livro, fala sobre ele. Sim, esse livro, inclusive, está vendendo na livraria Travessa, em Botafogo, aqui no Rio. Tá? Quem tiver interesse. E também está na internet. Os sites da internet todos aí tem esse livro. Do Magazine Luiza, a Amazon, enfim. A própria N-1, a editora de São Paulo, está vendendo um livro. Então, é fácil de achar. Muito obrigada, eu te agradeço fundamentalmente. Primeiro que eu preciso falar, eu até esqueci do patrocínio. A gente é patrocinado pelo NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, e no NUAP, além de cursos de formação para psicólogos clínicos, a formação em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, a gente também tem atendimento social. Infelizmente, a gente não tem nenhum órgão de fomento para poder fazer isso de graça, mas os valores são absolutamente acessíveis para quem precisa desse atendimento. Os profissionais são maravilhosos, eu supervisiono, sabe assim? Eles são absolutamente comprometidos e o atendimento é online, somente online por enquanto. E a gente também tem um serviço de orientação parental. O que significa isso, Érico? Eu vou te contar. Porque eu acredito fundamentalmente que a origem dos problemas das pessoas está aqui, ó, na parentalidade, né? E aí sem o recorte racial, estou falando de uma questão. Então a gente faz o quê? Todo mundo faz curso para ser padrinho, ser madrinha, para casar, mas ninguém faz curso para ter filho, né? Então a gente, com base em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, faz essa orientação. Meu filho está dando defeito e agora? Aliás, esse é meu novo livro, que eu tô na fase da revisão, sabe isso? Você vive isso? Isso. Me deu vontade várias vezes de jogar tudo pro alto, depois eu catei tudo e falei, ai, não, tem um porquê disso, entendeu? Tem um sentido isso que eu estou fazendo. Então, Bruno vai colocar, não vai, o telefone aqui, tá, vai botar em algum lugar da tela, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, e se tiver precisando de terapia, aliás, todo mundo tá, né? Autoconhecimento é tudo. Por favor, entre em contato. Tuas redes sociais, Érico, conta. Então, estou no Instagram, @EricoAndrade27, 27 é a data do meu aniversário.
E no Twitter também, Andrade Érico. E no Facebook, Érico Andrade. Maravilha, muito obrigada, muito obrigada. Eu adorei a conversa. E você promete que você volta? Com certeza. E vamos trazer a tua namorada, porque eu quero falar com ela sobre violência contra a mulher, porque esse tema me interessa. Esses temas polêmicos me interessam. Pronto. Ela Tá. vai fazer uma boa fala. Muito obrigada. Um beijo e até mais. Compartilha aí. Compartilha e se inscreve no canal.